Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Alici Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui duas indicações. Uma do nobre deputado Rogério Nogueira, para que determine aos órgãos competentes o fornecimento da vacina anti-sarampo ao município de Valinhos. Também indicação do deputado Aprígio, para que haja a adoção das medidas necessárias junto aos órgãos competentes da administração estadual, objetivando a liberação de recursos para fins específicos de custeio para a Santa Casa de Misericórdia de Jales. Está lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Pequeno expediente, oradores inscritos. Temos 35 deputados inscritos para o pequeno expediente. Primeiro deputado inscrito é o deputado Mauro Bragato, deputado Castelo Branco, deputado Itamar Borges, deputado Ricardo Madalena, deputado Coronel Nishikawa, deputado Edmir Chedid, deputado N. Lula Tato, deputada Analice Fernandes, deputado Roberto Engler, deputada Isa Pena. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Como é que vai? Tudo bem? Olá a todas e todos. Olá, presidente, presidenta. Olá a todos que me acompanham nas galerias, a todos que me acompanham na TV Alesp. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que o tema sobre o qual é preciso falar hoje é um tema que diz respeito a todas as mulheres que estão me assistindo, independentemente de em quem você votou, independentemente da sua sigla partidária, das suas ideias. Eu defendo uma sociedade com pluralidade de pensamentos, mas hoje todas as mulheres estão sendo chamadas a encamparem e se mobilizarem pela aprovação de um projeto de lei que é básico para que a gente comece a pensar, de fato, de forma séria, no combate à violência contra as mulheres como uma política pública, como uma política de Estado. Para a gente pensar, portanto, numa política que procure defender as mulheres, que procure desde cedo ensinar às nossas crianças que amor e violência não tem nada a ver uma coisa com a outra, é preciso, em primeiro lugar, encarar a realidade. E para que a gente encare essa realidade, nós precisamos ter acesso à informação. O projeto de lei Dossiê Mulher, quero dialogar com todos os meus colegas, se trata sobre isso. Há dados valiosíssimos na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. Esses dados já existem. Ocorre que, para que eles possam ser devidamente analisados, processados e, assim, servirem de insumo para a elaboração de políticas públicas para o combate à violência contra as mulheres, é preciso que a gente tenha acesso a essas informações em primeiro lugar, mas que também essas informações sejam compiladas naquilo que nós denominamos de Dossiê Mulher, e por isso é o nome do projeto. Senhoras e senhores, o momento político que a gente vive no Brasil é muito difícil. É um momento político de resistência democrática. Nós, enquanto membros do Legislativo, precisamos nos atentar àqueles que hoje desprezam a democracia, desprezam valores básicos como a busca por uma sociedade mais igualitária, mais justa, com mais oportunidades, com mais distribuição de renda. E é por isso que, para transformar essa realidade, nós só vamos conseguir realizar isso, a humanidade, digo, de conjunto, se nós afirmarmos que a base de qualquer democracia é o acesso à informação. A base de qualquer política pública é a realidade. E essa realidade, ela
já existe a partir dos dados que estão nas secretarias. Portanto, não há custo orçamentário, né? O projeto Dossiê Mulher, ele trata de dados que já existem e que podem ser compilados e cruzados por servidores que já estão empregados. Então, não há qualquer justificativa, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista orçamentário, para que a gente seja contra esse projeto de lei, a não ser, e eu não quero acreditar aqui, que nessa casa tenha alguém que seja contra o combate à violência contra as mulheres. Seria de se espantar que no Legislativo, em pleno século XXI, a gente tivesse algum ou alguma deputada que fosse contra a ideia da gente ter mais insumo para produzir e avançar na luta contra essa forma de violência que afeta a todas as mulheres. Os homens, nesse sentido, não estão excluídos da nossa luta. Eles têm um lugar na nossa luta. Precisam ser nossos parceiros, seja porque também têm irmãs, também têm amigas, também têm mães, e sabem que nós mulheres somos seres pensantes, que merecemos a igualdade, mas também porque nós somos seres humanos. E é por isso que eu peço a aprovação e o apoio dos deputados e deputadas dessa casa ao Dossiê Mulher. Nós não vamos dar um passo atrás, vamos seguir mobilizando, trazendo muitas mulheres para a galeria, fazendo uma ampla campanha nas redes sociais, porque a aprovação do Dossiê Mulher é o básico, né, que precisa ser aprovado para a gente enfrentar essa realidade cruel, que é a violência contra as mulheres, que é o feminicídio, que são os assédios, que é a cultura do estupro de uma forma geral. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Próxima deputada é a senhora deputada Alessi Brandão. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Na tribuna agora, a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, coronel Telhada, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores desta casa, público que nos assiste, público da galeria, nossos cumprimentos. Senhor presidente, a gente queria falar aqui, hoje vai acontecer uma audiência pública da Fundação Oncocentro de São Paulo. É uma audiência que está sendo, inclusive, chamada pela nobre deputada, né, Beth Saão. Será às 18 horas, lá no auditório... Não tem aqui o... Deve ser ou no Kobayashi. Aqui não cita. Bom, essa fundação, os membros da Fundação Oncocentro estiveram lá no nosso gabinete na semana passada, falando que eles já existem há alguns anos, fazendo um trabalho muito forte, um trabalho muito especial com as pessoas que são portadoras de câncer, né? Mas, inexplicavelmente, a gente sabe que o governo do Estado está querendo acabar com essa fundação, e o que nos deixa bastante preocupados. A gente sabe que é uma coisa que já acontece há 45 anos, né? Eles fazem estudos em pesquisa, em cancerologia, novos métodos de prevenção, diagnóstico, né, e o tratamento do câncer. A fundação é conhecida, mas as pessoas não têm dimensão da importância dos serviços prestados por aqueles profissionais. São profissionais que precisam desse emprego, são profissionais extremamente capacitados, e a gente sabe que essa questão de saúde é fundamental. O Estado tem a obrigação de cuidar, né, da saúde da população. E até tem um outro detalhe, eles gastaram apenas R$600 mil ao mês, tem apenas 89 pessoas trabalhando lá. E esses R$650 mil é 0,5% do orçamento para a saúde. Então, não vai, sabe, prejudicar no orçamento do Estado de forma alguma. Então, a gente sabe que, por exemplo, no ano passado foram 540 unidades, né, atenderam as demandas, 2.000 testes ginecológicos, 13.000 biópsias de colo de útero, de mama e de pele. Fez a capacitação de mais de 1.000 profissionais
e a gente viu que é importante chegar nessa tribuna aqui e falar sobre isso. Eu não sou da Comissão de Saúde, sou da Comissão de Educação e Cultura, mas saúde é fundamental. O povo precisa da saúde, inclusive, para poder resolver as outras coisas. Eu também quero aproveitar aqui o pouco tempo que me resta para cumprimentar aí as pessoas ligadas à PEC 2, que estão aí na nossa, sempre, né, na nossa galeria, insistindo todos os dias para que essa PEC seja aprovada. Então, eu quero repetir que hoje, às 18 horas, vai haver uma audiência, né, para discutir essa medida do governo de querer não mais dar subsídios para, né, a Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo. Queria também cumprimentar a deputada Isa Pena, que esteve aqui antes de mim, fazendo um pronunciamento importante em relação à questão do dossiê da mulher. E como a gente não tem problema de elogiar quem quer que seja, né? E a Isa Pena é uma deputada combativa nessa casa e que defende assim com muita consciência, né? Ela é uma deputada que às vezes ela parece que é meio louca, mas não é não, é que ela é desse jeito mesmo, é o jeito da Isa que é assim, ela não tem medo de enfrentamento. E eu quero parabenizá-la por isso. Muito obrigada, viu, senhor presidente? Muito obrigado, senhora deputada. Antes de chamarmos os próximos deputados, queria dar ciência à casa que nós estamos recebendo aqui a visita dos vereadores de Cesário Lange e de Pereiras. Queria que a câmera filmasse aqui à minha direita. O primeiro é o vereador Marquinho do Grêmio, meu amigo, meu irmão na fé, lá da querida cidade de... Levanta, Marquinho, por favor. Lá de Cesário Lange. Obrigado pela visita, Marquinho. Temos também o vice-prefeito de Pereiras, o senhor Osmar Júnior. Muito obrigado, Osmar, pela presença. E também os vereadores Joel Ruivo Miranda e Neto Marques. Também o Neto Marques está aí, o Joel não está aqui presente, são de Pereiras. Então, muito obrigado pela presença dos senhores. Parabéns pelo trabalho que tem executado lá em Cesário Lange e Pereiras, e contem com os deputados dessa casa. É um prazer recebê-los aqui. Solicito que a senhora deputada Leci Brandão assuma a presidência dos trabalhos. Deputada Leci Brandão, a partir deste momento, assume os trabalhos desta sessão ordinária para a fala do deputado Coronel Telhada. Uma palavra, nobre deputado Coronel Telhada, pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes. Quero saudar aqui o soldado Pellegrini e a Cabo Flávia, que fazem a nossa segurança aqui, são da assistência policial militar aqui da Assembleia. Saudar a todos os presentes aqui, em especial os amigos e irmãos da PEC 2. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero começar, como sempre, saudando os municípios aniversariantes. Hoje nós temos 2 municípios aniversariantes. O município de Tupi Paulista e o município de Itararé. Tupi Paulista e Itararé. Lembrando que hoje, 28 de agosto, também é o dia que foi fundada a Harley Davidson. Para quem é motociclista como eu, gosta de motocicleta, faz parte do assunto, pertence a motoclubes, apoia os nossos motoclubes aqui em São Paulo. No dia 28 de agosto de 1903, era fundada a Harley Davidson, famosa marca de motos em todos os Estados Unidos e hoje em todo o mundo. Portanto, 116 anos que nós temos a Harley Davidson aí atuando em todo o planeta. Quero dar ciência a todos que ontem, terça-feira, dia 27 de agosto, nós estivemos na Freguesia do Ó, na Casa da Cultura Salvador Ligabui, onde foi comemorada a sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo, referente aos 439 anos da nossa querida Freguesia do Ó. O evento foi proposto pelo amigo vereador Claudinho de Souza. Claudinho é um vereador muito atuante na região, vereador antigo, meu amigo há mais de 20 anos, e ontem presidiu essa sessão solene da Câmara Municipal, e nós tivemos a oportunidade de estar presentes, saudando todos os munícipes da região, da Freguesia do Ó, o bairro onde eu fui criado, nasci, fui criado, minha família toda mora lá, o pessoal da igreja, enfim, todos aí da querida Freguesia do Ó. Um abraço a todos, dia 29 de agosto, amanhã, dia 29 de agosto, se completam 439 anos. Portanto, um dos locais, um dos pontos mais antigos
do nosso estado de São Paulo, 439 anos de fundação. Infelizmente, nós temos também a lamentar hoje a morte de mais um policial militar, é um jovem policial militar de 30 anos de idade, que foi morto lá no Sergipe. É o soldado da Polícia Militar, Genésio Monteiro da Cruz, de 30 anos, que foi enterrado na terça-feira, lá na saída de Lagarto para o município de Itabaiana, no Ceará, perdão, em Sergipe. O soldado Genésio era lotado na equipe Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar, do 11 Batalhão, e estava na corporação desde 2014. Era casado e pai de 2 filhos menores de idade. Para os senhores e senhoras terem noção do que houve, eles estavam de serviço numa cavalgada no povoado de Pedrinhas, em Areia Branca, no agreste sergipano. E na noite do domingo, 25, ele notou que no meio das pessoas havia um indivíduo armado, e eles foram fazer a abordagem desse indivíduo armado. O indivíduo atirou contra a equipe, acertou um tiro no rosto do soldado Genésio, baleou outro policial e mais uma adolescente que se encontrava no local. Foram todos socorridos. Infelizmente, o soldado Genésio faleceu, a adolescente e o outro policial estão fora de perigo. O criminoso, o infrator, também ficou ferido, foi perseguido e preso em seguida. Mas, infelizmente, o soldado Genésio, pai de família, pai de 2 crianças, 30 anos de idade, um jovem ainda, 30 anos de idade, morreu nessa triste ocorrência. Então nós aqui queremos mandar as nossas condolências para todos os irmãos policiais militares do Sergipe. Eu gostaria, por gentileza, que a taquigrafia enviasse as nossas palavras de abraço e de consolo para o comandante-geral da Polícia Militar do Sergipe e para todos os policiais militares que lá exercem essa nobre profissão. Falando em profissão, hoje a imprensa fala sobre os suicídios na Polícia Militar. Uma coisa muito grave, que não é novidade. Né, Douglas, o pessoal descobriu que a Amazônia pega fogo. Desde que eu sou moleque, né, Nishikawa, acho que você é um pouco mais velho que eu, acho que você lembra disso quando a gente era criança, né? Mas agora é novidade, a Amazônia começou a pegar fogo, culpa do Bolsonaro. Bolsonaro botou fogo na Amazônia. E também o jornal hoje está noticiando, infelizmente, o suicídio na Polícia Militar, que infelizmente é uma realidade desde que meu pai ingressou na Polícia Militar em 1966, então Guarda Civil. Eu mesmo, na minha equipe, perdi policiais que se suicidaram, homens valorosos, pais de família, e infelizmente não deram nenhum sinal disso. Se tivesse dado sinal, nós teríamos com certeza tentado agir preventivamente, mas é um mal que infelizmente está em toda a sociedade. É o mal da sociedade, o desprezo pela vida, muitas vezes a falta de Deus no coração dessas pessoas, falta de uma igreja, falta de uma religião, falta de crer em algo superior que leva a pessoa a isso. E o policial militar também, senhora deputada Alessia Brandão, por estar com arma de fogo, é um instrumento muito fácil para se cometer esse tipo de loucura que é o suicídio. Praticamente 90% dos suicídios de policiais militares são praticados com arma de fogo. É uma triste realidade. Às vezes eu vejo alguns colegas falando sobre isso aqui, querendo botar a culpa até no governo. Eu acho interessante isso. Querendo botar a culpa no governo, querendo botar a culpa no comandante-geral. Só que essa é uma realidade, é uma doença que tem que ser tratada com muita cautela. E a PM tem sim, aqueles que não sabem, a PM tem sim um centro psicológico que trabalha forte nisso, mas é uma realidade em todos os serviços. E na Polícia Militar, justamente por estar muito próximo ao crime, muita desgraça, o policial vê desgraça todo dia, acaba levando a pessoa a isso aí. Então nós temos que trabalhar forte para expurgar isso do nosso meio. Parabenizar e agradecer mais uma vez o meu amigo, o vereador Claudinho, nós falamos do vereador Claudinho, no vereador Tuduinho, o vereador Marquinho do Grêmio, lá da querida cidade de Cesário Lange, também o prefeito, o vice-prefeito Osmar Júnior e o Neto Marques de Pereiras. Um abraço a Pereiras, a todo o povo. Marquinho, logo mais nós estaremos em Cesário Lange promovendo um evento de segurança pública. Obrigado pelo apoio, viu, Marquinho? Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. Contem comigo. Seguindo a lista de oradores inscritos, deputada Janaína Pascoal, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado delegado Olim, deputado Sebastião Santos, deputado Coronel Telhada, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Ed Thomas, deputado Douglas Garcia. Tenha Vossa Excelência o tempo regimental. Estamos no pequeno expediente.
Os parlamentares têm um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar essa sessão através do nosso site na internet, o al.sp.gov.br e também no YouTube. Senhor presidente, senhora presidente, caros pares aqui presentes, nobres deputados, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e público que nos assiste aqui na TV Alesp e também na galeria da Assembleia Legislativa. Queria saudar a todos da PEC 2, né? Que Deus os abençoe, que continuem nessa batalha, continuem nessa luta, né? Tem o total apoio deste deputado que vos fala e acredito que a maior parte desse parlamento é unânime a aprovação da PEC 2. Peço aqui, fica registrado meu pedido ao presidente Cauê Macris, que faça ser pautada essa PEC e nós consigamos dar aos nossos policiais militares o seu devido respeito. Senhores, eu vim falar, infelizmente, do que aconteceu, né, agora, de acordo com o STF, o entendimento da segunda turma do STF, anulou a sentença de Moro que condenou Bendini na Lava Jato. É a primeira vez, de acordo com o jornal Estadão, que o STF derruba uma condenação aplicada pelo ex-juiz federal que impôs 11 anos de prisão ao ex-presidente da Petrobras, que chegou a ser condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, ou seja, não apenas o ministro Sérgio Moro, como também o TRF4 havia condenado o senhor Bendini à prisão. Nós temos aqui que em março de 2018 condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, que é o senhor Aldemir Bendini, a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Repito, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Derrubou essa decisão, né? Simplesmente fez com que a impunidade no nosso país seja mais uma vez propagada. Senhores, me desculpam, mas é impossível não se revoltar numa situação dessas. É impossível a gente não ficar nervoso com uma situação dessa. Como pode a Suprema Corte, a maior corte de justiça desse país, a cúpula do Poder Judiciário, o tempo todo tomar decisões que vão contrárias à vontade da população? Ah, mas é que o Poder Judiciário é diferente do Poder Legislativo e Executivo, ele não pode agir de acordo com a população. O Poder Judiciário, ele trabalha através de leis que foram promulgadas, operadas, criadas pelo Legislativo. Então, sim, existe uma regra geral que deve ser seguida, e a principal regra geral é não perdoar bandidos, não passar a mão na cabeça de vagabundos. E é isso que o Supremo Tribunal Federal tem feito durante todos esses anos. De que adianta nós lutarmos tanto contra a corrupção, quando a cúpula do Poder Judiciário brasileiro cospe todo santo dia na cara de milhões e milhões de brasileiros, perdoando corrupção passiva, lavagem de dinheiro? Como nós podemos cobrar aos juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que cumpram o seu papel mínimo de colocar o bandido pé de chinelo dentro da cadeia, quando nós temos 11 deuses de toga que acham que pode funcionar melhor do que remédio de laxante e sair liberando todo mundo, e sair soltando geral? Isso é um absurdo, senhores. Isso é nojento de se pensar que a Suprema Corte brasileira esteja tanto contra a própria população. É necessário que o Supremo Tribunal Federal encontre uma rédea. É necessário que alguém venha travá-los. É necessário que o Poder Legislativo venha cumprir o seu papel, porque os poderes são independentes e harmônicos, e nós estamos vendo o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, acabar com essa harmonia, e portanto desrespeitar a Constituição da República. O STF precisa encontrar um freio, e esse freio precisa vir através do Senado da República, através da lava-toga, através do Congresso Nacional, impeachmentando, se necessário, cada um dos 11 ministros. Ué, nós temos lá um querendo legalizar o aborto via jurisprudência, o outro querendo proibir projetos de lei que sempre são aprovados nas Assembleias Legislativas a respeito do escola sem partido e proibição à ideologia de gênero. O outro, Gilmar Mendes, que só sabe soltar bandido, inclusive criticou veementemente a República de Curitiba, dizendo que se trata de uma ditadura. Ditadura é o que nós estamos vivendo hoje, que é a ditadura do judiciário. O judiciário que só protege vagabundo, o judiciário que só protege bandidos. Mas eu tenho fé
Eu creio em Deus que um dia a hora desses ministros irá chegar. E não veja isso como uma ameaça, porque não é a hora em que eles vão ter que prestar contas para a população. Porque o povo está chegando no limite. A revolta do povo está chegando no limite. Para concluir, senhor presidente, eles vão ter que lidar, não é com o cabo e com o soldado, porque isso é o de menos. Tenham medo sim do povo nas ruas, e um dia o povo irá cobrar batendo na porta do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de chamar o próximo deputado, eu queria dar ciência aos senhores deputadas, às senhoras deputadas e senhores deputados, que esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Castelo Branco, altera a finalidade da sessão solene convocada para o dia 30 de setembro de 2019, às 10 horas, para sessão solene em menção honrosa com a finalidade de homenagear o Programa Educacional e Sustentabilidade da Companhia Melhoramentos de São Paulo e sua história de 129 anos no Brasil. Lido. Próximo deputado, deputado Conte Lopes. Deputado Sargento Neri. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Roberto Moraes. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos amigos aqui da PM, da PEC 2, conte apoio do nosso partido, o PPS, tá, na votação. Estamos aqui empenhados, tudo que for, em defesa do funcionalismo. Coincidência ou não, eu tenho um irmão que já é um policial que já está na reserva e tem uma irmã professora do Estado. Então, meus dois irmãos são funcionários públicos estaduais e estão sempre na luta por melhoria de condições. Então, conte com o nosso apoio. Queria anunciar aqui duas emendas parlamentares que nós apresentamos para a Prefeitura de Piracicaba, do ano passado, valor de 300 mil, para adquirir novos aparelhos de raio-x para duas UPAs, Vila Resende e Piracicamirim. Vila Resende é um dos maiores bairros de Piracicaba. Para quem tem ideia, quem passa pelo centro de Piracicaba, indo em direção para sair para São Pedro, quando passou o rio Piracicaba, ali já é o grande bairro de Vila Resende, depois Santa Terezinha, que também é um dos maiores bairros. E o bairro do Piracicamirim, que é um bairro também tradicional. Nós fizemos as emendas a pedido do Dr. Pedro Melo, que é nosso secretário de saúde do município, aliás, um brilhante médico, um brilhante secretário, pessoa muito séria, e também através do pedido do prefeito Barjas Negre. Esse dinheiro foi liberado, nós vamos ter a instalação desses aparelhos de raio-x para atender essas UPAs do bairro Piracicamirim e também do bairro Vila Resende. Nós ficamos realmente satisfeitos, porque quando o deputado pede, né, Caio França, o deputado não pede para ele pede para o município, ele pede para a sua população. E nós que temos a nossa história política ligada à cidade de Piracicaba, à região de Piracicaba, são 43 anos fazendo programa diário de rádio, são 26 anos de vida pública, foram 6 anos como vereador da nossa cidade, há 20 anos aqui na Assembleia, no 6º mandato, nós ficamos satisfeitos. Essa é a função do governo, é atender realmente os seus deputados que fazem as demandas, que não são demandas pessoais, são demandas para os prefeitos, são demandas para os vereadores, são demandas para entidades médicas, são demandas para entidades assistenciais, e nós precisamos disso. Nós tivemos no ano passado, quando o governador Márcio França foi a Piracicaba, liberou 4 milhões de reais para fazer a Estrada do Ceasa, uma vicinal que estava abandonada há muitos anos. Esse dinheiro foi liberado, foi pago pelo governo, essa estrada está pronta. Isso para nós realmente é motivo de orgulho. Estamos lá praticamente com todas as nossas rodovias duplicadas. Nós estamos vivendo um novo momento, já disse ontem aqui, que o decreto que foi feito, que foi assinado pelo governador Dória, do BAEP, que vai ser instalado até novembro ou dezembro, lá em Piracicaba, que é o BAEP 10. Ele ontem também assinou o BAEP 11, que é da cidade de Ribeirão Preto. Então, isso para nós é motivo de orgulho. Estamos aqui para defender o funcionalismo público, estamos aqui para defender a nossa região, para defender o Estado de São Paulo. Os deputados são eleitos pela sua região, mas ele tem 645 municípios que ele tem que dar atenção,
tem que efetivamente estar atento às demandas que ocorrem. A gente sabe da situação política difícil que está vivendo o país. Nós vivemos o pior momento da política nacional. Momentos de ex-presidente preso, deputados presos, empresários presos. Então, nós aqui de São Paulo, do maior parlamento do país, nós temos a obrigação de mostrar o nosso trabalho com muita dignidade, com muita seriedade, acima de tudo, com muita transparência. E é isso que nós defendemos no nosso dia a dia aqui na Assembleia Legislativa. Ficamos felizes quando tem povo aqui na Assembleia. Nós gostaríamos que essa galeria estivesse sempre lotada. Esse momento do pequeno e grande expedientes, para que vocês entendam, são momentos que as comissões permanentes da Casa também estão reunidas, terças, quartas e quintas. Às vezes os deputados não estão aqui, mas estão nas comissões que ficam aqui no primeiro andar ou estão nos seus gabinetes atendendo às suas demandas, os seus prefeitos, às suas lideranças. Mas venham participar da vida do parlamento, porque às vezes é fácil falar, mas eu não gosto de política, o político não presta, mas venham participar, venham conhecer o parlamento. Para nós é um motivo realmente de orgulho receber as pessoas aqui na Assembleia Legislativa. Tem dificuldade, às vezes, de se locomover, cidades do interior que ficam distantes, mas nós estamos aqui para recebê-los e para nós sempre um motivo de orgulho é ter essa galeria aqui, repleta de pessoas. Venham reivindicar, venham conversar com os seus deputados, venham conversar com as suas lideranças. Muito obrigado, nosso querido Cordel Telhada, que comanda a nossa sessão. Muito obrigado aos telespectadores da TV Assembleia, aos nossos deputados, deputadas e às pessoas que hoje nos acompanham aqui do plenário. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima deputada, deputada Marta Costa, deputado Frederico Dávila, deputada Carla Morando, deputado Major Meca, deputado Gil Diniz. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo regimental. Na tribuna agora, o deputado Gil Diniz, do PSL, para sua fala no tempo de 5 minutos nesse pequeno expediente. Você continue aí acompanhando pela TV Alesp e também pela internet no al.sp.gov.br e no YouTube. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa, público presente aqui na galeria, aos nossos deputados, assessores, policiais militares e civis, e a quem nos acompanha pela TV Assembleia. Vou deixar registrado aqui, hoje, 28 de agosto, para quem é católico, né, nós celebramos na igreja o dia de Santo Agostinho, um dos 33 doutores da igreja, Agostinho, bispo de Hipona. Alguns o conhecem como Agostinho de Hipona, e nós o celebramos na Igreja Católica na data de hoje. Ato contínuo, queria deixar aqui minha solidariedade, as maiores estimas, e desejo de melhoras ao ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que foi internado hoje. Acabou de sair a notícia aqui que já recebeu alta, Coronel Nishikawa. Ele que o senhor propôs aí o colar do mérito legislativo, a ser entregue no dia 2, aqui às 10 da manhã, com outras autoridades, o Ismânio, o comandante Hamilton também. Estaremos presentes aqui nessa solenidade junto. Esperamos, né, a pronta recuperação do ministro Ricardo Salles e vamos participar aqui dessa cerimônia. Para terminar o meu tempo e para deixar algumas coisas mais esclarecidas aqui, para o nosso amigo Caio França, que me questionou agora há pouco, né? Ontem, nós, da Executiva Estadual do PSL, emitimos uma nota dizendo que as candidaturas à Prefeitura de 2020, tanto aqui na cidade de São Paulo, como por todo o Estado, ainda não estão definidas, deputado Douglas Garcia. E que, se houver, principalmente nas maiores cidades, como São Paulo, uma capital paulista, que haja prévias, que haja um debate interno, que haja essa questão da democracia dentro do partido, de ouvir os filiados, de ouvir os deputados estaduais, federais, para que não tenha aquela questão da imposição, que um candidato se lance e diga que é o único ou a única candidata, deputado Coronel Telhada, e que encare isso até como, sei lá, um castigo, né? Olha, o abacaxi caiu na minha mão. Olha, estou carregando essa cruz. Eu acho que para um parlamentar,
ou para qualquer cidadão que venha candidato a uma prefeitura como a de São Paulo, acho que não é um abacaxi não, nem uma cruz. É uma honra ser candidato. Debater os assuntos aqui do município, Coronel Telhado, que o senhor conhece bem, foi vereador aqui nessa cidade. Então, nós emitimos a nota e já teve uma pronta resposta, né? Eu costumo dizer que o PSL tem que ter um candidato, Douglas, do PSL, e não uma linha auxiliar do PSDB dentro do PSL. E nós temos quadros para isso. Nem que, e outra, não precisa ser um deputado eleito, alguém com mandato legislativo. Pode ser um filiado comum. Edson Salomão, do Direito a São Paulo, hoje movimento conservador, é um quadro, como há outros também. Cogitaram ali, o próprio Major Olímpio já falou, o nome do José Luiz da Atena, que não tem, dentro da nossa militância, não tem um grande apoio, mas é um nome também. E pelo que me consta, não é político, né? Está afiliado a um partido, pode vir para o PSL, pode ir para outro partido também. Então a reação que aconteceu aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, é até engraçada, né? A deputada Joyce Hasselmann, ela diz que eu sou papagaio de pirata, né? Me referindo ao Eduardo Bolsonaro, Aspone. Aspone, para quem não conhece, é assessor de poxa nenhuma do deputado Eduardo Bolsonaro. E o Frota, né, me chama de Louro José do Eduardo Bolsonaro, né? Nessa conjuntura aí de aves, eu acho que me ofenderia se me chamasse de tucano. Mas Louro José, eu gosto. Papagaio de pirata, pô, tudo bem, não tem problema. Eu gosto de sair na foto ali com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. Não gosto de sair na foto com o governador João Dória. Não gosto de sair na foto com o presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia. Ou com as pessoas ali do Centrão. Teria vergonha. Teria vergonha. E é uma nota tranquila da executiva do PSL, que nós fizemos também, Caio. Quando a mesma candidata se lançou ao governo de São Paulo, sem autorização do partido. Então, novamente, nós defendemos aqui, Nishikawa, que as nossas bases sejam ouvidas, que haja aí essa democracia dentro do partido e que os quadros se apresentem a ser candidatos na cidade de São Paulo. E não vai ser imposto, não. Pode ter 1 milhão de votos, pode ter voto nenhum. Nós vamos discutir sim e defender o melhor nome para a cidade de São Paulo. E, novamente, que seja um quadro do PSL, não uma linha auxiliar do PSDB dentro do nosso partido. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Douglas. Uma breve comunicação, senhor presidente. Por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para comunicar essa casa que eu tenho muito orgulho de ter o deputado Gil Diniz como líder da minha bancada. Queria parabenizar aqui a ação do meu líder, Gil Diniz, porque, afinal de contas, ele mostrou que existe democracia dentro e fora do partido. É uma pessoa que briga pela democracia aqui no plenário da Assembleia e briga pela democracia dentro da estrutura do PSL, né? E é bom que muitos vejam isso que está acontecendo, porque, diferente de muitos outros partidos, blocos ou até mesmo coletivos, existe diversidade de pensamento, existe uma não vou me arriscar a falar essa palavra porque é extremamente difícil, mas é sim um bloco de pessoas que pensam de forma diferentes, né? E isso é normal dentro de qualquer outra democracia. Então fica aqui registrado meus parabéns ao deputado Gil Diniz pela atitude que teve em dizer que não existe nenhum candidato ou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, né, pelo nosso partido, e que existe prévias que precisam ser realizadas como existe em qualquer outro partido. E já que o último que chamou o senhor de uma ave, né, resolveu sair fora do partido, talvez outros que xingam também de aves queiram tomar o mesmo propósito, o mesmo sentido, a mesma influência e resolver zarpar fora também, porque de pessoas para criticar a gente já tem muitos. Agora, para ajudar, para tomar o papel de liderança, para fazer o excelente trabalho que faz aqui na Assembleia Legislativa, refletindo-se no Congresso Nacional ou até mesmo levantando o braço quando necessário, não está fazendo. Então, queria parabenizar aqui o deputado Gil Diniz pelo trabalho de liderança e que muitas outras pessoas venham também seguir esse mesmo exemplo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Também tenho orgulho do deputado Gil Diniz. Estou meio bravo com ele, que ele quer levar um amigo vereador de Campinas para o PSL, mas depois a gente vai conversar. Próximo deputado é a deputada Maria Lúcia Amar e deputado Caio França. Vossa Excelência tem o tempo regimental.
Na tribuna, o deputado Caio França, para sua fala, onde ele pode usar como temas livres e temas também de interesse aqui da população do Estado de São Paulo. Senhor presidente, aos funcionários da casa, meus colegas deputados, primeiro fazer um comentário aqui para enriquecer a fala do deputado Gil, um amigo que eu conheci aqui na casa também, dar os parabéns e que ele possa descascar esse abacaxi aí no PSL, que eu sei que não será uma tarefa fácil. A gente percebe que, assim como em outros partidos também, tem muitas divergências internas, mas eu acho que você terá sabedoria o suficiente para poder conduzir isso. Confesso que tenho curiosidade para ver como é que vai ser a reação da população aqui de São Paulo em relação à decisão da deputada Joyce em fazer a disputa, em disputar uma prefeitura de uma cidade tão importante quanto São Paulo, abrir mão do mandato, que é algo que a cidade de São Paulo já demonstrou na última eleição, que não concorda, ainda mais com a votação que ela teve. Você abrir mão do mandato outorgado pelo povo para poder fazer uma disputa, eu sempre acho que é algo que tem que ser muito bem avaliado. Mas eu subo à tribuna desta casa, presidente, para tratar de um assunto que diz respeito à região da Baixada Santista, mais especificamente sobre São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Para aqueles que não sabem, São Vicente é dividida por duas grandes regiões. A região insular, onde tem as praias, que é o centro da cidade, e a região do continente, que é a área continental, onde vivem hoje mais de 150 mil pessoas. Nós temos, no meio desse caminho, uma ponte, a Ponte dos Barreiros, chamada também Ponte dos Barreiros, que formalmente é a ponte à tribuna. Acontece que essa ponte, há muito tempo, a gente vem alertando aqui o governo do estado para que se possa fazer uma manutenção e até uma reforma de grande porte. O tempo foi passando, e a ponte está numa condição muito precária. Há interesse da MTU em refazer a ponte, porque ela é a continuação do projeto tão falado aí no estado de São Paulo inteiro, que é o VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, que é um projeto que deu muito certo na Baixada, que hoje tem mais ou menos 11 quilômetros, que liga uma parte de São Vicente até uma parte de Santos. É a primeira fase do VLT. A segunda fase do VLT é só na cidade de Santos, vai ligar Conselheiro Nébias até o Valongo, o centro da cidade, e a terceira fase, que já está iniciado o processo para licenciamento ambiental, inclusive com previsão orçamentária, a terceira fase é dos Barreiros até o Samaritá, e no meio do caminho tem essa ponte. Por isso, no ano passado, na época ainda do governador Geraldo Alckmin e do governador Márcio França, foi contratado um projeto executivo pela MTU, a vencedora foi a Malbertec, para se fazer o projeto executivo da recuperação da Ponte dos Barreiros. Acontece que no meio desse caminho, o Ministério Público, com a sua razão, acionou o Judiciário para, eventualmente, até interditar a ponte, por preocupação das condições físicas e para preservar a segurança do usuário. Acontece que, claro, você paralisar uma ponte que liga 150 mil pessoas de um lado para o outro é um caos, Você só faz isso em última circunstância. A gente conseguiu, em conversa com o Judiciário, reorganizar isso hoje, com vários problemas, mas tem um sistema de sigue-pare que diminui um pouco o impacto na ponte, mas o principal é que nós precisamos convencer o governo do estado a dar continuidade a um projeto que já iniciou lá atrás, a um projeto que deu certo e que precisa continuar. O que eu tenho conversado, já tive com os secretários de Estado, é que o VLT é um projeto muito longo e é um projeto que demanda muita grana. E a gente sabe que nem sempre há condições de se fazer. O que eu tenho insistido é que a reforma da ponte não pode depender do VLT. Nós precisamos reformar a Ponte dos Barreiros para que em algum momento a gente consiga ter o VLT. Só que o problema é que a reforma da ponte é para ontem, é para já. E eu sinto que, infelizmente, há uma discussão de competência, de quem tem que reformar, quem tem que fazer. Olha, é claro que é o governo do estado. A ponte foi concluída em 95 num consórcio privado em parceria com o governo do estado. Portanto, é natural
que é o próprio governo, que se faça uma obra prevista em mais ou menos 20 milhões de reais para a recuperação das suas estacas. Então eu quero subir a tribuna desta casa, tenho feito várias reuniões, conheço o processo de cabo a rabo, tive na Malbertec, tive na MTU. A Malbertec já pediu ampliação de prazo para a entrega do projeto executivo. Veja, se você contrata um projeto executivo, paga 1,5 milhão para contratar um projeto, é óbvio que você tem interesse em fazer a obra. Ninguém gasta 1,5 milhão, sendo que não sabe direito se tem interesse. Se gasta esse dinheiro todo, é porque tem interesse. Então, eu quero fazer um apelo aqui, e a gente tem a oportunidade, em dezembro, de ter todos esses atores aqui envolvidos, e a demonstração clara de que o governo do Estado olha com carinho pela região da Baixada. Em dezembro, votaremos aqui o orçamento do próximo ano. E lá tem que constar a reforma da Ponte dos Barreiros, que vai ficar mais ou menos nesse valor. Nós vamos ter o projeto executivo pronto, com o valor exato da obra, com todo o detalhamento da obra. Teremos condição de votar o orçamento, e aí sim vamos demonstrar que a cidade de São Vicente, aí eu falo São Vicente, mas é toda a Baixada Santista, é vista pelo governo do Estado como uma região que precisa de investimentos. Eu estarei aqui para lutar e acompanhar que isso aconteça. Já disse ao secretário que, se não constar no orçamento, vamos fazer uma emenda, e vou pedir para que os deputados possam me ajudar na aprovação com a complementação do que falta para a gente poder fazer a reforma da Ponte dos Barreiros. É uma oportunidade que eu tive de poder fazer essa reclamação aqui. Eu peço que todos os colegas possam ser solidários a essa situação. Muito obrigado, senhor deputado. Para uma comunicação. Um minutinho só, vou chamar o próximo deputado. O senhor faz o seguinte: o próximo deputado é o deputado Carlos Gianazzi. Enquanto se desloca a tribuna, Vossa Excelência tem uma comunicação. Presidente, saiu num site o escândalo do Panama Papers e o diretor-presidente da Serasa. E eu tive várias discussões contra esse cidadão, na época que tinha um projeto do Rui Falcão aqui, que dizia que, para negativar o nome da pessoa, para sujar sua honra, ele tinha que ser comunicado via R. Tivemos várias brigas aqui na Assembleia. Como o documento é extenso, e esse presidente do Serasa está sendo citado aqui numa série de coisas ilegais e ilícitas, o senhor José Luiz Teixeira Rossi, presidente da Serasa, eu gostaria que fosse dado como lido, porque é muito extenso, e que fosse publicado, que ele se nega até a fornecer informações para o site. Ele que detém e comercializa, e nós sabemos como é feito esse comércio, informações cadastrais e financeiras de pessoas, ele não atendeu o pedido, não enviou o documento e fala que é de fórum íntimo. Logo, ele que tem em mãos dados cadastrais e econômicos de milhões de brasileiros, cujo principal objetivo é oferecer informações sobre o cumprimento do pagamento, não pode apresentar tal documento. Isso são as alegações que esse cidadão que preside o Serasa, que é mandado por irlandeses, fez com o consumidor brasileiro, e negativa o nome por e-mail, por sinal de fumaça, igual fazia o Tarzan, de qualquer maneira, e nós aqui da Assembleia não conseguimos derrubar o veto do projeto de Falcão. Então, gostaria que isso aqui fosse dado como lido e publicado. Deputado Roque Barbieri, é regimental. Esta presidência recebe o documento de Vossa Excelência e o encaminhará à publicação após o seu exame nos termos do artigo 18, inciso 5 do Regimento Interno. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu fico indignado cada vez mais com o desgoverno Dória aqui em São Paulo. O Dória agora anunciou que pretende fazer uma transferência de 627 mil alunos do ensino fundamental, das séries iniciais do ensino fundamental, para os municípios de São Paulo, jogando a responsabilidade, que é do Estado também, como determina a lei, né, da manutenção e desenvolvimento e do financiamento do ensino fundamental. O ensino fundamental ele vai do 1º ao 9º ano. O Estado tem essa responsabilidade. Só que o Estado ele lava as suas mãos, aí, de acordo com a intenção do governo Dória, e transfere essa responsabilidade para os municípios que estão quebrados, que estão passando, por conta da crise econômica e de arrecadação, por uma crise. Todos os municípios estão em crise no Brasil, sobretudo os pequenos, médios e pequenos municípios do nosso Estado,
né? Nós sabemos aqui, os 94 deputados e deputadas acompanham a peregrinação de prefeitos e vereadores nos nossos gabinetes, pedindo emendas parlamentares, porque muitos dos municípios dependem basicamente de emendas para viabilizar, né, recursos para a educação, para a saúde, para a assistência social. Mas, de uma forma irresponsável, o governo estadual anuncia que fará, que pretende, pelo menos, transferir mais de 620 mil crianças para os municípios, como já aconteceu aqui no estado de São Paulo nos anos 90, a partir da famosa municipalização compulsória, que foi incentivada pelo governo Fernando Henrique em nível federal e também aqui no estado de São Paulo, principalmente no governo Alckmin, quando a secretária da Educação era a Rose Neubauer. Nós tivemos uma intensificação da famosa municipalização, que é uma farsa, porque você transfere a responsabilidade do financiamento para o município, que não tem recursos. E numa crise que nós estamos vivendo hoje, né, com há todo um debate em torno do Fundeb. O Fundeb não tem nenhum projeto ainda renovando o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, que tem que ser renovado agora no final do ano para o ano que vem. Então, vai ter esse debate na sociedade. Então, nós somos totalmente... Quero aqui manifestar a nossa preocupação e indignação e que os prefeitos não aceitem essa responsabilidade, porque as prefeituras não dão conta hoje nem de atender a educação infantil nas creches e na pré-escola, senhor presidente, que é a função delas, das prefeituras e também do ensino fundamental. Agora, transferir a responsabilidade do financiamento, fazer uma municipalização dessa maneira, nesse momento de crise econômica, é de uma irresponsabilidade sem precedentes. Além dos outros ataques que o Dória vem fazendo à educação pública do nosso estado, como a farsa da escola de tempo integral, que ele tenta implantar na marra em algumas escolas, a farsa do Novotec também, né? A tentativa de vigilância de professores em sala de aula, né? Através da orientação de que os coordenadores façam avaliações de professores com uma ficha na mão, dando nota de 1 a 4. Então, são vários ataques à questão do financiamento aqui do Estado de São Paulo, da educação, o não cumprimento do Plano Estadual de Educação e de tantas outras leis, do piso nacional salarial que não é respeitado no Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, paga um piso inferior ao piso nacional, a jornada do piso também está abaixo da lei federal, aprovada no Congresso Nacional em 2008. Então, são vários ataques à nossa educação estadual, um ataque após o outro, senhor presidente. Então, eu acho que o Dória está competindo com o Bolsonaro para ver quem é mais rude, quem mais destrói a educação pública. O Bolsonaro, de um lado, atacando a educação, cortando recursos, sucateando as universidades públicas, os institutos federais de educação. Até agora, em 8 meses de mandato, ele já cortou quase que 8 bilhões de reais do orçamento público da educação, prejudicando não só as universidades públicas e os institutos federais de educação, mas, sobretudo, a própria educação básica, que foi afetada em muitos municípios, na área do transporte escolar, da merenda escolar, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós estamos atentos aqui, senhor presidente, e não vamos aceitar essa municipalização, né, que vai prejudicar os municípios do estado de São Paulo e, sobretudo, as crianças que estão nas séries iniciais do ensino fundamental, porque os municípios não estão preparados para financiar o ensino fundamental dessa maneira. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, deputado Douglas. Para uma breve comunicação, senhor presidente. Pois não, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para comunicar a essa casa a importância das palavras do deputado Caio França a respeito da ponte dos Barreiros na cidade de São Vicente. Deputado, o senhor pode contar com o meu total apoio com relação à assinatura das emendas. Eu acredito que é uma competência, sim, do governo do estado. Eu visitei faz pouco tempo, vivo visitando a cidade de Vossa Excelência, né? Eu gosto muito da região da Baixada Santista.
Santista, nós temos excelentes deputados pela região. Se eu esquecer de algum, me perdoe aqui, Tenente Coimbra, professor Kenny, Márcio França, sempre chama de Márcio França, Caio França, né, muito parecido com o pai, Paulo Correia, enfim, muitos outros deputados aqui que são muito amigos nossos, que foram eleitos por essa região, para que nós consigamos, sim, assinar essas emendas e fazer passar para que o orçamento do ano que vem venha contemplar, né, a manutenção, a construção de uma nova, não sei, o melhor método para a gente atender a população daquela região, porque aquilo precisa vir do governo do Estado. A gente sabe que a cidade de São Vicente precisa de muita ajuda, seja do governo estadual, seja do governo federal. E se for o caso, nós podemos levar até a União, né? Eu converso aqui com a bancada do PSL, a gente conversa com o presidente, com o ministro da Infraestrutura ou com o ministro dos Transportes, mas a gente precisa dar um jeito, né, para conseguir ajudar essa questão que está vivendo a cidade de São Vicente hoje. Nós não podemos abrir mão, porque, afinal de contas, é a primeira cidade, né, a primeira cidade, a cidade berço, não só do estado de São Paulo, como do nosso Brasil, a gente precisa contemplá-los. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Dercel Dalben, deputado Adalberto Freitas, deputado Marco Damasio, pela lista suplementar, deputado Ricardo Madalena, deputado Enio Lula Tato, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, Rafa Zimbaldi. O senhor vai falar agora? Então, o senhor tem 5 minutos, caso queira falar. Pois não. Falaram no grande expediente. Deputada Maria Lúcia Amari, deputado Alexandre Pereira, deputado Itamar Borges, deputado Coronel Telhada, deputado Carlos Gianazzi, deputado Gil Diniz, falaram novamente, deputado Caio França, deputado Delegado Olinho. Está encerrado o pequeno expediente. Grande expediente. Para o grande expediente, deputada Janaína Pascoal, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Carlos Gianazzi, deputado Roberto Moraes, que permuta os seus 10 minutos com o deputado Rafa Zimbaldi. Portanto, o deputado Rafa Zimbaldi, senhor, Vossa Excelência tem os 10 minutos regimentais. Entramos, portanto, no grande expediente, onde os deputados têm um tempo maior para sua fala. Deputado, nesse momento, que sobe à tribuna, é o deputado Rafa Zimbaldi, pelo tempo de 10 minutos. Presidente Coronel Telhado, senhores deputados aqui presentes, cumprimentar a todos. Presidente, o que me traz a esta tribuna é para falar um pouquinho sobre o programa Mais Médicos. Em 2013, né, nós tivemos o lançamento do programa Mais Médicos, que inclusive trouxe de fora vários médicos venezuelanos, colombianos e também cubanos. E foram, no total, 18.240 médicos em todo o país que foram beneficiados por esse programa. Mais de 4.000 municípios em todo o país que foi beneficiado. E aí, presidente, quero, independente do presidente da República à época, reconhecer que foi um programa muito importante para todo o país. Saúde pública, hoje, é o maior calcanhar de Aquiles de todos os prefeitos, de todos os municípios brasileiros. E lá na região de Campinas, especificamente, eu vou falar um pouco da região de Campinas, mas lembrando que nós temos isso no país todo, nós temos em torno de 80 cubanos, 80 médicos cubanos, que são da região, que atendiam principalmente a periferia, os postos de saúde. Acontece que o atual presidente, Jair Bolsonaro, ele mudou a política do Mais Médico, criou um novo programa, porém, aqueles médicos cubanos, alguns deles ficaram aqui no nosso estado, aqui no nosso país, e lá na nossa região são mais de 80 médicos que ficaram desempregados. E aí, presidente, pela falta de reconhecimento do governo federal, do governo brasileiro, em reconhecer esses profissionais como médicos, como habilitados para prestar o serviço aqui no nosso país, eles estão totalmente isolados e muitos deles trabalhando, fazendo bico, alguns pedindo esmola. Então é uma situação bastante delicada.
visto que o nosso país, a nossa saúde pública, tem clamado aí por médicos para atender a nossa população. Eu estou apresentando uma moção para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e aí, conversando um pouquinho com o líder do PSL, o deputado Gil Diniz, pedindo ajuda já, Gil, não só de Vossa Excelência, mas de toda a bancada do PSL, para externar ao presidente Jair Bolsonaro da importância desses profissionais. Aqui, em todo o nosso país, nós temos os nossos médicos, nós temos os médicos que são formados aqui no nosso país, no Brasil, mas, infelizmente, os médicos que nós temos aqui ainda não são suficientes para atender a nossa população, principalmente quando nós falamos em saúde pública. Eu tenho a experiência lá em Campinas de ver vários concursos públicos serem abertos e que, infelizmente, por falta de interesse de muitos médicos, as vagas acabam não sendo preenchidas, principalmente aquelas vagas que são na periferia da cidade. E esses médicos cubanos cumpriram um papel muito importante para o nosso país, né? Eu estou falando da região de Campinas, mas isso nós podemos levar para o Brasil todo. Imagina no estado do Nordeste a situação que não deve ser, mas fazer um apelo aqui ao presidente Jair Bolsonaro, né, para que dê oportunidade a esses médicos estrangeiros que estão aqui, estão desempregados e por falta de oportunidade eles não podem atender a população. Nós estamos apresentando também um requerimento na Comissão de Direitos Humanos para que a comissão possa atender, receber alguns médicos cubanos para que possam falar um pouco na Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos fazendo também um apelo ao governador João Dória, ao vice-governador Rodrigo Garcia, para que dê oportunidade pelo Estado, né? Nós temos universidades aqui importantes, a Unesp, a Unicamp, a USP, ou seja, são universidades que podem, de certa forma, ajudar não só os médicos, dar dignidade a essas pessoas, mas também fazer com que essas pessoas prestem um serviço ao nosso país, dando um atendimento à nossa população. Então, deputado Gil Diniz, Vossa Excelência presidindo a nossa sessão neste momento, e é uma honra tê-lo como presidente neste momento, fazer um apelo aqui a Vossa Excelência, à bancada do PSL, para que nos ajude a fazer com que o presidente da República reconheça esses profissionais que estão aqui, que tanto prestaram serviço à nossa população, e tenho certeza que esses médicos têm muito mais a oferecer à nossa população, né? Nós estamos aqui, vários deputados aqui, nós estamos no momento de apresentar as emendas no orçamento, né? Vários deputados destinando as emendas principalmente na área da saúde, que é a área que mais necessita no nosso estado, no nosso país, fazer um apelo para que esses profissionais sejam reconhecidos, sejam recolocados no mercado e possam atender a população, volto a dizer, a população que mais precisa, a população que mais necessita. Então era isso, senhor presidente. Vou apresentar a moção e convido Vossa Excelência também a assinar essa moção conosco, de apelo, uma moção de apelo ao presidente da República que reconheça esses profissionais aqui no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado, e será encaminhado à presidência da República essa moção. Continuando aqui a lista do grande expediente. Chamamos o nobre deputado Frederico Dávila, deputada Marta Costa, deputado Ed Thomas, deputada delegada Graciela, deputado Adalberto Freitas, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Gil Diniz, deputada Bete Lula Saão,
Deputado Teonílio Barba, Lula. Deputado Daniel José. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Roberto Moraes. Deputado Enio Lula Tato. Deputada Carla Morando. Deputada Isa Pena. Deputada Leci Brandão. Deputado Major Meca. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Caio França. Deputado Sargento Neri. Deputado Coronel Telhada. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Vai falar. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Não fez. Deputado Douglas Garcia. Deputado Disseu Dalben. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Delegado Olim. Deputada Professora Bebel Lula. Deputado Itamar Borges. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. O senhor tem um tempo regimental, deputado. Lembrando que estamos no grande expediente, e os deputados têm o tempo regimental de 10 minutos para a sua fala. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sob nova previdência aqui hoje, né? Deputado, nosso líder aqui do PSL, presidindo a mesa. Quero cumprimentar todos os deputados, o pessoal da galeria, os nossos assessores, cumprimentar o público da TV Alesp. Mas, senhor presidente, vim a essa tribuna no dia de hoje para falar um pouco sobre uma visita que eu fiz no interior do estado, na região de Bauru, região adjacente ali de Bauru. Comecei a minha visita pelo município de Bonfete. Bonfete é um município naquela região que, a exemplo dos demais, tem muitos problemas sociais, problemas de infraestrutura, problemas de saúde, problemas de saneamento básico. Lá conversei com o ex-prefeito Toron, ex-prefeito por 2 vezes, e com o vereador Newton Salles. E eles reclamam muito das dificuldades exatamente que esse município tem por falta de investimento do governador do estado. Inclusive, da cidade de Bonfete, fui até Botucatu, e na SP 147, 26 quilômetros, que você tem que escolher o buraco menor para passar, senhor presidente. É mais fácil você escolher por onde você, né, o buraco menor, porque a estrada totalmente esburacada. Isso por falta de investimento na infraestrutura do nosso governo do estado. Em seguida, senhor presidente, fui até Botucatu. Lá participei do encontro da macro-região do meu partido, Partido dos Trabalhadores, e que reúne aproximadamente 50 municípios daquela região, para falar um pouco sobre os problemas da cidade, sobre a organização do nosso partido, sobre as pré-candidaturas a prefeito, sobre o PED, que é o processo de eleição direta que ocorrerá no próximo dia 8, ou seja, sobre a organização partidária, exatamente para definir um pouco as nossas estratégias, como nós vamos trabalhar naqueles municípios. Então, a macro de Bauru é composta por mais de 50 municípios, e tem lá, dentre os municípios importantes, e o encontro ocorreu lá na cidade de Botucatu. Em seguida, fui até a cidade de Conchas, também naquela região, e conversei lá com o ex-prefeito e atual vereador do Partido dos Trabalhadores, o senhor Paulo Nunes. É um pensador na política, é um professor, é uma pessoa que tem uma estratégia, né, um pensamento muito progressista, né, para as políticas públicas daquela região, e ele está muito animado, né, até porque o governo lá local está indo muito mal,
ele está muito animado que poderá ser pré-candidato a prefeito daquela região. Por em seguida, vindo de lá para cá, vim até Porto Feliz. Lá em Porto Feliz eu participei do encontro, ao meu entender, bastante interessante. Vários partidos, o PT, o PDT, o PSOL, a Rede, se reuniram para buscar o entendimento e a possibilidade de construir uma candidatura a prefeito naquele município, Porto Feliz. E lá estava também o meu amigo ex-vereador Sérgio Caíque, e também o Urias, que é um outro amigo, companheiro lá do Partido dos Trabalhadores. E nós temos um trabalho naquela região, já elegemos um vereador, queremos que ele seja candidato novamente, e nós estamos muito animados com a possibilidade dele ser candidato a vereador e ter uma candidatura a prefeito naquela cidade, onde o Partido dos Trabalhadores também já governou. E ainda em Porto Feliz, participei de uma reunião também do assentamento Caíque, que é um assentamento do Movimento Sem Terra, dos trabalhadores lá, que tem lá a sua terra e produzem lá, e fui agradecer os votos que eu tive. Já é a segunda vez que eles me apoiaram em 2014 e me apoiaram agora em 2018, e nós temos um trabalho lá e encerrei a minha visita lá naquele município. E, por fim, ainda na visita de sábado, encerrei lá em Itapevi, oportunidade em que eu tive para conversar com as pessoas que me apoiaram e me ajudaram na última eleição, colocando lá o nosso mandato à disposição para ajudar nas políticas públicas, exatamente na construção de uma cidade melhor, na Grande São Paulo, aqui já próximo da capital. E ainda, senhor presidente, quero falar um pouco sobre um outro problema que é tão corriqueiro nas nossas cidades, especialmente na cidade de São Paulo. Ontem, terça-feira, fui numa visita ao hospital do Itaim Paulista, deputado Aprejo. No Itaim Paulista tem um hospital lá, que é o Hospital Santa Marcelina, que é gerido pela OS Santa Marcelina, e lá deu para perceber exatamente a falta de investimento do governo do Estado com a nossa saúde. E tem lá uma construção, uma ampliação e reforma do hospital que está orçado em aproximadamente 5 milhões, mas não tem esse recurso. O governo do Estado não disponibilizou esse recurso. Então tem um projeto, muito bonito projeto, o diretor lá que nos atendeu muito bem apresentou o projeto, mas entre ter um projeto e acontecer a obra para melhorar o atendimento das pessoas que moram lá no fundão da Zona Leste, Itaim Paulista, São Miguel, até Itaquaquecetuba, Poá e região ali, a gente, até chegar a esses 5 milhões lá para investir na ampliação daquele hospital, esperamos que o governador e o secretário de Saúde do Estado façam esse investimento, porque é necessário. Eu já andei pelo hospital lá, vi pessoas nos corredores do hospital, estão sendo todos atendidos. Não falta, mas as pessoas estão atendidas de uma forma desumana, porque ninguém vai para o hospital para ficar no corredor. As pessoas vão para o hospital na expectativa de ter um atendimento humanizado, decente, digno. Não é, infelizmente, o que acontece nos grandes hospitais. E lá no hospital do Itaim Paulista não está sendo diferente. E me comprometi, inclusive, já havia apresentado recursos para outros hospitais de emenda parlamentar, me comprometi com a direção daquele hospital os próximos recursos que eu conseguir de emenda parlamentar aqui nessa casa, eu quero investir no hospital Santa Marcelina da cidade de Tiradentes, do Itaim Paulista, porque é importante. Eu lembrei da cidade de Tiradentes porque eu apresentei exatamente para o Santa Marcelina da cidade de Tiradentes. Então, a região do Itaim, fundão da Zona Leste, tem um hospital que é uma estrutura muito boa, mas falta o quê? Investimento para ampliar, para atender com decência, para atender aquelas pessoas. Então, quero aqui conclamar o governador do Estado de São Paulo, pedir que ele e o secretário se sensibilizem em melhorar a saúde pública do nosso Estado, especialmente nos hospitais da periferia das cidades, que outro dia fiquei sabendo que teve um incêndio lá, é lógico que a administração não confirma isso, teve um incêndio lá de frente do hospital, e a madrugada não tinha médico, segundo os telespectadores, que foi manchete de jornal, dos telejornais. É lógico que a administração não confirma isso,
mas da maneira como a gente viu lá, falta muito para melhorar a qualidade da saúde pública da nossa cidade e do nosso estado. Por isso, senhor governador João Dória, é preciso que faça aqui também a política, ao invés de fazer a política da privatização, faça-se a política de investir na qualidade de vida. Saúde é direito universal. Saúde é preciso que as pessoas tenham, porque senão a população vai morrer mais rápido, ao invés de envelhece, fica com problemas de saúde, e é preciso que a gente tenha investimento em saúde pública. Então, eu quero que o senhor saiba que eu vou fazer investimento lá, vou apresentar emenda parlamentar para o hospital do Itaim Paulista, mas é preciso, o que eu vou apresentar de emenda não será suficiente para resolver os problemas de saúde pública daquela região. Então, eu quero que a gente tenha esse olhar, e eu me comprometi com os conselheiros gestores de lá, estive lá também com o vereador Senival Moura, que é vereador na capital por 4 mandatos, e nós estamos construindo uma saúde melhor para a cidade e para o estado, mas depende muito do investimento do governo do estado. Então, para mim, concluindo, senhor presidente, dizer que a saúde pública conclama, né, e pede socorro aqui para essa casa. E eu quero pedir aqui para cada deputado que, das suas emendas parlamentares, dos seus investimentos, da sua atuação, não dá para qualquer deputado, qualquer um dos colegas aqui, não ter investimento, não pensar na saúde, porque a saúde, a educação, o transporte, a moradia, as políticas públicas sociais são necessárias para melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores do nosso estado, da nossa cidade. Então, agradecer a oportunidade, dizer da importância que tem a gente fazer esse investimento e contar aqui com o apoio de toda a bancada e do governador do estado e também do secretário de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Como líder do PSL, eu indico o deputado Tenente Nascimento para falar pelo artigo 82. Nesse momento, o deputado Tenente Nascimento sobe a tribuna para falar pelo artigo 82, com tempo regimental da sua fala de 5 minutos. Boa tarde a todos os ouvintes, TV Alesp, senhor presidente, deputado Gil Diniz, senhores deputados e deputadas, viemos a essa tribuna, mais uma vez, a fim de falarmos desse grande acontecimento que está acontecendo lá na nossa querida região da Amazônia. Queremos aqui ressaltar e agradecer Júnior Oliveira, secretário executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, do qual eles mandaram para a Amazônia 10 aviões estão combatendo as chamas, a pedido do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E queremos, então, aqui agradecer e que já temos mais outros 20 prontos para que possa dar combate a esse importante acontecimento que lá está havendo lá na Amazônia. Mas eu quero aqui também ressaltar da nossa solene que tivemos aqui na segunda-feira próxima passada, onde tivemos a homenagem ao Hospital Israelita Albert Einstein, pelos seus 5 anos consecutivos, o melhor hospital do estado de São Paulo, e também pela a condição de ser, nos últimos 10 anos, o melhor hospital da América Latina. E onde tivemos um fato importante, quando acolheu o nosso então candidato a presidente Bolsonaro. Ali ele foi acolhido como um ser humano, foi acolhido ali como uma pessoa que precisava de ter salvo a sua vida. O bem que eles fizeram ao nosso presidente é um bem que foi feito à nação brasileira, porque a partir daí se desenvolveu, então, um grande feito que foi elegermos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E não poderia deixar de falar também que foi entregue nesta Casa Legislativa
o colar de honra ao mérito legislativo ao embaixador de Israel, o senhor Yossi Seley. E aqui nós fizemos também um agradecimento ao povo de Israel, que foi quando, no domingo, nosso presidente, deputado Gil Diniz, nosso líder, que estava aqui presente nessa sessão, ele fez um agradecimento, fez um pedido para que viesse nos ajudar. Israel, sem nenhuma condição, falou: nós estamos prontos. Nós queremos ajudar, sim. Não tem condição nenhuma, porque nós amamos o Brasil. Nós amamos o povo brasileiro. Quando, em 1948, numa grande articulação de Oswaldo Aranha na ONU, que declarou então, o Estado de Israel e a sua origem, e o seu povo pode retornar. Ele disse: como foi em Brumadinho, aportou aqui em nossas terras um avião com 126 integrantes, 16 toneladas de equipamentos, e lá, em apoio ao solo, no solo brasileiro, aos nossos mineiros, juntamente com as forças especiais aqui, nossos bombeiros, o Exército, Marinha, enfim, todos prontos para ajudar naquele acidente que aconteceu ali naquela cidade. Então Israel novamente se apresentou, dizendo: nós estamos com vocês, nós queremos sim ajudar, e não colocou nenhuma condição. E o nosso presidente não somente solicitou ajuda, não somente está agradecendo pela ajuda que estão vindo dos países lá de fora, dos países europeus, mas sim determinou o Exército Brasileiro, o nosso melhor que nós temos, nossos soldados, para que fossem para a região que está sendo afetada por esses incêndios, e que lá desenvolvessem o melhor para coibir, para conter aqueles acidentes que lá estão acontecendo. Chamou todos os nossos ministros para que possamos, sim, combater com muita força e com muita autonomia e sem ferir a nossa soberania. Eu quero aqui mostrar um vídeo que nós colocamos para o nosso Estado de Israel, presidente. Eu gostaria de apresentar esse vídeo do que foi feito e o agradecimento que nós temos ao povo de Israel, que é amigo do povo brasileiro. Após o final da Segunda Guerra, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a discutir o futuro do povo judeu. O Brasil, então, através do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, entrou para a história de Israel e foi considerado fundamental para a decisão da ONU na criação do Estado judeu. E em 1948, os judeus declaravam finalmente a sua independência. Em 1949, foram estabelecidas relações diplomáticas entre as duas nações. Israel estabeleceu embaixada no Brasil em 1955 e em 1958 a legação do Brasil em Israel foi elevada à categoria de embaixada. O Brasil abriga a 10ª maior comunidade israelita do mundo e a 2ª maior na América Latina. Esta relação de amizade histórica é reconhecida pelo governo Jair Bolsonaro. Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. E compartilhada com reciprocidade pelo governo israelense. Por ocasião da terrível tragédia em Brumadinho, uma delegação de Israel desembarcou no Brasil com uma equipe de 136 militares para ajudar o exército brasileiro nas buscas. Diante desta notável fraternidade entre as nações, destaca-se o protagonismo do embaixador Sr. Yossi Seley, que vem exercendo um excelente trabalho
garantindo a ótima relação bilateral entre Brasil e Israel. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Salmos 122, versículos de 6 a 8. Finalizando, presidente, destaco aqui a nossa gratidão ao povo de Israel e também ao senhor embaixador Yossi Selle por essa importante cooperação ao povo brasileiro. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. 82, por favor. É regimental, o senhor tem um tempo de 5 minutos. O próximo deputado também sobe aqui à tribuna no plenário Juscelino Kubitschek, nesta sessão ordinária, para falar, pelo artigo 82, pelo tempo regimental de 5 minutos. Queria anunciar, deputado Nery, a presença do vereador Pedro Kawai, acompanhado, vereador de Piracicaba, acompanhado do deputado Roberto Moraes. Seja bem-vindo, vereador, à nossa casa. Obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Nery. Presidente, boa tarde a todos. Eu venho aqui, viu, Nascimento, é importante que você, como militar estadual, como policial militar, até por ser do PSL, fique atento aí aos problemas que nós estamos tendo na reforma da Previdência, Gil. O que acontece? Em abril, eu falei num evento do PSL que as Forças Armadas estavam nos usando de escudo para levar a pancada social, a Polícia Militar, para ajeitar a casa deles. E agora descobriram que é verdade. E eu não entrei aqui para defender partido, eu não entrei para ter banda de lado nenhum. Eu entrei aqui para defender a sociedade e a minha tão amada Polícia Militar do Estado de São Paulo. E com isso, deu a oportunidade a alguns governadores pedir para que envie a previdência das polícias militares para o Estado. Então eu quero deixar bem claro, se é para mandar para o Estado, que nós não somos militares aos olhos a nível federal, porque a Forças Armadas não é simpática com que a gente permaneça na previdência junto a eles, então que tire o militarismo da polícia. E nos dê a oportunidade de fazer greve, que nos pague fundo de garantia, que nos pague todos os atributos de um trabalhador. E pode ter certeza que se mandar para o Estado, eu vou ser o primeiro a fazer um levante por um direito à greve. E que deixamos de ser militares. Existe militar de primeira e segunda classe? Ora, o Exército mal pega no armamento para fazer guarda. E nossos policiais estão morrendo. Com todo o respeito que eu tenho às Forças Armadas. Com todo o apreço que eu tenho às Forças Armadas. O que ela representa a mais que a Polícia Militar representa para a sociedade? O que ela faz a mais que a Polícia Militar faz pela sociedade? Quantos soldados do Exército nós perdemos esse ano? E quantos policiais militares nós perdemos em combate? Então, o que estão fazendo conosco é uma vergonha. E tem que ser cobrado do governo federal. Então, eu peço ao Nascimento e ao Gil, que realmente, Gil, você que é bem próximo do nosso presidente, porque nós acreditamos nele, que ele faça um acordo com as Forças Armadas para que realmente a Polícia Militar entre na Previdência. O que não pode é querer classificar militar de primeira classe, segunda classe. Se nós formos ver aquilo que beneficia a sociedade, a Polícia Militar é muito mais primeira classe do que as Forças Armadas. Porque faz muito pouco. O que nós não podemos
é ficar sendo colocado a escanteio. Então nos usaram como escudo para levar as pancadas da sociedade contra a Previdência e arrumar a casa deles. E agora querem nos classificar como militares de segunda classe. Se mandar para o Estado, eu falo para todas as polícias militares do Brasil, faça como Espírito Santo, parem, façam greve. Eu quero ver o que vai ser de cada estado se a Polícia Militar parar. Isso foi comprovado no Espírito Santo. Não deixem que manipule e acabe com o único direito que nós temos trabalhista, que é a nossa Previdência. Essa política de trabalhar com lobby e ficar escondendo a verdade do que acontece para os membros da instituição, está errado. Eu venho falando desde abril que as Forças Armadas estavam fazendo um trabalho para resolver a vida deles e dane-se a Polícia Militar. Mas não, lá nós somos generais, não vamos conversar, não vamos falar sobre isso. Uma ova! Nós temos que falar, só em São Paulo são 130 mil famílias. Como é que nós vamos deixar 130 famílias sem a Previdência? E eu não vejo deputado vir aqui falar sobre isso. Eu não vejo o deputado vir aqui falar o que está acontecendo com o governo federal. Eu apoiei e apoio o presidente Bolsonaro Nascimento. Eu apoiei e apoio o governo dele e quero que dê certo. Mas que ele seja honesto conosco. Nós fizemos a campanha dele, todas as polícias militares fizeram. E por que ele não pode negociar com as Forças Armadas para nos colocar na Previdência? É um pedido, Gil, não é uma crítica, é um pedido. O que não pode é nos levar à falência da nossa Previdência. Você conhece bem nossa instituição, você sabe o quanto ela é honrada. E por que querem nos classificar como militares de segunda classe? O Exército, qualquer intervenção que ele faça, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, não tem o brilho que a Polícia Militar vem fazendo há décadas. Eles têm que aprender muito conosco sobre segurança pública. Eles podem saber de trabalho de fronteira, mas de policiamento, de ações sociais e de defesa social para o Estado Democrático de Direito desse país, são as polícias militares que o faz. Então eu vou falar para as Forças Armadas, eu vou pedir para o nosso presidente, eu vou pedir para o nosso Congresso, porque pouco eu falo do governo federal. Nos respeitem e entendam que não sobrevive sem a Polícia Militar, provado no acontecimento do Espírito Santo. E falo para cada policial militar, para cada comandante-geral, não se acovardem. Se mandar para os estados, tem que parar. Nós temos que mostrar o valor que temos. Nós temos que ter vergonha na cara e mostrar que somos, sim, militares de primeira classe. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para falar pelo artigo 82. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos, deputado Paulo Lula Fiorilo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para uma comunicação. Com a anuência do orador, Excelência tem 2 minutos. Acabamos de ouvir o deputado Sargento Nery, a nossa corporação. Quero dizer o seguinte, que durante o recesso, nós estivemos, sim, lá em Brasília, acompanhando realmente essa reforma da da Previdência, tão importante, e no Senado, junto ao nosso líder, senador Major Olímpio, e lá nós vimos, está em tramitação, juntamente para essa reforma, uma PEC, e que vem diferenciar, sim, olhar com todo esse rigor para as nossas polícias militares, para que possamos ser reconhecidos, sim, como militares, está dentro dessa PEC, para que ela venha para os estados, sim, para regulamentar, e não para que seja novamente discutido a reforma da Previdência. Então, a PEC que está no Senado, ela vem
realmente para que possa ser discutida e possamos ter o reconhecimento das polícias militares e de nós como os militares. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores de TV Alesp, assessoria das bancadas. Vou aproveitar aqui, pelo artigo 82, para fazer uma reflexão rápida, mas importante. Eu tenho acompanhado o noticiário e vi que o governador Dória tem jogado a rede na direção do ministro Moro. Parece ser só especulação, mas por trás está colocado o objetivo do Dória, ser candidato a presidente da República e começar a se distanciar do Bolsodória, que era o mote que o levou à vitória. Já levou o Frota, do PSL, agora parece que quer levar o Moro. E pode ainda lançar um candidato a prefeito, né? Do PSL, claro, que tem uma relação aí dúbia com o governador. Aliás, dúbia não, uma boa relação com o governador, o que daria a ele 2 palanques, né? O do prefeito e o da deputada federal, né? Do PSL, a deputada Joyce. Eu entendo que a política ela é feita de decisões importantes. E parece que o Dória tem tomado as suas. Primeiro, quando resolve viajar pelo mundo e dialogar com a China, quando o presidente Bolsonaro odeia os chineses porque são comunas. Depois, quando dialoga com o Moro, tentando levá-lo para as hostes do PSDB. Tenho a impressão, deputado Carlão Pignatari, que o governo Dória é um governo em construção permanente. E se levar o Moro, quem sabe não pavimenta as suas intenções para a disputa de 2022. Enquanto isso, a gente acompanha a baixa execução orçamentária nas principais pastas. Podia dar um exemplo, a gente teve agora a possibilidade de dialogar com o secretário de Habitação e, se olharmos o empenho da sua secretaria do ponto de vista orçamentário, se comparado com o ano passado, ele empenhou 38% a menos, o que significa muito pouco para uma demanda tão grande no caso da habitação. Se olharmos outras secretarias, a mesma coisa. Então, esse governo ele é hábil em produzir notícia e ele tem uma grande dificuldade em executar as suas tarefas governamentais. Esse é o governo do João Agripino Dória, que tem feito marketing todos os dias, permanentemente. Agora, é preciso reconhecer as coisas boas do governador. Um governador que dialoga com a China e mostra a importância que tem de dialogar com a China. Um governador que se preocupa com o meio ambiente e que dialoga com o Macron, enquanto a gente tem um presidente brigando com o Macron. Aliás, me parece que o presidente Bolsonaro, presidente Gil Diniz, recuou, né, nessa briga internacional. No primeiro momento ele disse, eu só aceito o dinheiro do G7 se o Macron retirar o que disse sobre mim. Não, o Macron não retirou, ele retirou esse pedido para poder aceitar. Agora é a questão da soberania. Bom, mas soberania é o que nós já temos, é o que preconiza a Constituição. O presidente não precisa pedir soberania para usar o recurso. O presidente precisava se preocupar em governar. Até porque, deputado Gil, na semana passada, nós tivemos aqui em São Paulo um acontecimento que, na minha parca experiência, e o senhor na sua, nunca vivenciou, que foi um dia se transformar em noite por conta das queimadas. Queimadas que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não reconhece, junto com o presidente Trump, queimadas que o presidente Bolsonaro entende que não existem, como não existem os índices do IBGE, da FIP, do INPE, de nenhum outro órgão, né? Esse é o presidente Bolsonaro. E eu queria deixar um alerta ao senhor, que tem uma relação muito próxima com o presidente da República. Abra o olho, abra o olho. O tal de João Agripino Dória tem sido muito rápido nas suas negociações. Já levou um deputado federal, daqui a pouco lança uma deputada federal pelo PSL a prefeito de São Paulo, leva o ministro para ser vice na sua chapa e o presidente vai ficar tá ok. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente.
pelo deputado Carlão Pignatari. Gostaria de fazer uma comunicação. É regimental. Primeiro, gostaria de falar pelo deputado Fiorilo que discórdia nas palavras, nas coisas, ele não vai conseguir fazer. Soberania, sim, que o presidente Bolsonaro quer reconquistar, que o seu partido entregou para as ONGs, para a Venezuela, para Cuba, para onde for possível. Essa é a soberania que o presidente corretamente quer voltar a conquistar para o Brasil. A história de Bolsonaro, de João Dória, de 2022, nós estamos há 3 anos e meio. Não fique nervoso. O PT não vai voltar ao governo nunca mais. Isso é o que o povo brasileiro quer. É o que o povo brasileiro quer. Então, você não se preocupe. Eu acho que são algumas preocupações que a gente não deve ter. O senhor é uma pessoa experiente, que defende o PT há 30 anos, tá certo? 20 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, e que já passou muito perto das benesses do poder. E gostou, mas não vai ter essa oportunidade mais. A coisa que o presidente Bolsonaro, que eu tive a honra de votar no segundo turno, sem nenhuma dificuldade, né, para não votar no candidato do PT, para que não voltasse aquela quadrilha que formou durante 15 anos em Brasília, por isso que nós fizemos um voto, né, opcional, optamos. E estou vendo que está sendo um grande presidente da República, mesmo contra a vontade do nobre deputado aqui, que eu tenho assim um respeito enorme, mas que fica sempre querendo fazer discórdia. Não é assim, isso aqui não é menino isso aqui não são meninos de grupo, de escola. Aqui são pessoas decentes e corretas que querem fazer um Brasil melhor. Que o seu partido ficou lá 13 anos e não conseguiu fazer. E sim vender o governo brasileiro para quem fosse desses partidos aqui da nossa América do Sul. Principalmente para a Venezuela, principalmente para Cuba, para o Equador, enfim, para vários lugares. Então não se preocupe. O povo brasileiro não quer vocês mais no poder. E a eleição de 2022 é em 2022. Nós temos a eleição em 2020. Nós temos muito tempo pela frente. E que isso, nós vamos fazer uma discussão quanto mais, muito melhor, a partir dos próximos 3 anos. Aí sim nós vamos voltar a discutir sobre eleições. Pronto, senhor presidente, para uma comunicação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo o líder do governo, que hoje deve estar com a cabeça quente. Né? Ontem o time de coração perdeu de 2-1 do Grêmio. Agora, o que impressiona foi a agilidade do deputado Carlão Pignatari em defender o Bolsonaro frente às acusações ao Alckmin. Ontem o deputado Campos Machado precisou pedir para o deputado Campos Machado defender, ou para o deputado Carlão Pignatari defender o Alckmin, pedir. Agora, falou do Bolsonaro, o deputado Carlão Pignatari é o primeiro. Nem o PSL foi defender, foi o deputado Carlão. Talvez essa aliança Bolsonaro tenha contaminado tanto o deputado Carlão, mas tanto, que ele está a um passo de ir para o PSL. Quem sabe menos. Ou pior, quem sabe mais. Está muito próximo de apoiar a candidatura do Bolsonaro. Né? Que pode ser do Dória, sei lá. Eu estou mais confuso do que o deputado. Sabe por quê? Porque o deputado faz um esforço grande para acusar o PT, para falar de corrupção, quando ele não consegue olhar a 1 metro de distância para ver o Rodoanel, o contorno, a CPTM, o metrô, para ver cartel. Ele tem um problema de miopia. Eu sou míope, mas uso óculos. O deputado Carlão é míope e não quer usar óculos. Sabe para quê? Para não enxergar o tamanho do roubo que foi feito embaixo das barbas dos que tinham barbas e embaixo daqueles que usam óculos. O deputado Carlão precisa parar com esse discurso fácil. Parar! Até porque, deputado Carlão, vou dar dados para o senhor que o senhor não gosta. O senhor não conhece dados, desconhece. O senhor e o Bolsonaro estão ali, ó. Dados não existem, IBGE não existe, pesquisa não existe. Já falei, no governo Lula, a gente chegou ao menor índice de desemprego, 5,4%. Eu vou falar isso para ele dizer, isso não existe. É verdade, Papai Noel não existe, Gnomo não existe, mas o Carlão Pignatari existe, eu estou vendo ele. Grandão, com uma posição forte de defesa do Bolsonaro. Acho que o Dória, vou concluir, acho que o Dória vai perder um líder nessa casa. Para uma comunicação, presidente. É regimental. Presidente, pouco eu falo dos problemas a nível federal, porque nós temos muito problema no estado de São Paulo, então eu sempre me atento aos problemas do estado. Mas quanto a essa diferença entre a França e Brasil, onde o nosso presidente se posicionou, eu quero dar parabéns, presidente. A Amazônia é nossa.
Se nós quisermos colocar fogo nela e dançar em volta, é nossa. O povo brasileiro pode. É claro que nós temos responsabilidade e preservamos ela. Tanto é que a Europa acabou com a sua reserva natural e nós mantemos. Não tem que alugar, não tem que ceder para ninguém. O presidente está corretíssimo. Eu apoio o posicionamento dele. E fala-se muito de internacionalizar as questões. Então por que o Macron, presidente da França, não internacionaliza os ganhos dele em cima das ex-colônias? Que é uma fortuna, Gil. E a miséria do mundo, por que não se torna fato mundial para que todas as nações cuidem? Então o nosso presidente está de parabéns. A Amazônia é nossa. Ele tem que defender. E ele não tem que dar resposta para ninguém. A única resposta que ele tem que dar ao mundo, que a Amazônia é do Brasil, foi o que ele fez. Se há uma queimada ou não, que às vezes eu concordo com ele que tem realmente uma dúvida nessa queimada que foi feita, se é ou não criminosa, e precisa ser apurada, mas, acima de tudo, nós precisamos entender que território tem que ser preservado e tem que ser cuidado. E o que o nosso presidente está fazendo é defender nosso território. Parabéns ao nosso presidente e peço a esses representantes do mundo inteiro, podem ficar com inveja da nossa Amazônia, mas ela sempre será nossa. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, para uma comunicação. Pela ordem, nobre deputado Major Meca. Para uma comunicação. Tem Vossa Excelência o tempo regimental, 2 minutos. Muito obrigado, Carlão. Nós estamos acompanhando um intenso trabalho que vem sendo feito na Câmara Federal, agora com a proteção social das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Vemos os nossos deputados federais, policiais militares, defendendo as nossas pensionistas, os nossos veteranos, a todo o nosso efetivo que hoje está na ativa e tem uma expectativa muito grande sobre o seu futuro. Nós acompanhamos nesses últimos dias a carta de vitória que foi assinada através de um consórcio dos governos Sul e Sudeste, para que venha para o Estado, né, a competência da inatividade dos policiais militares e corpos de bombeiros militares. Nós temos uma expectativa muito grande em relação às decisões que serão tomadas em relação a esses homens e mulheres, porque, na verdade, são poucos os parlamentares que conhecem, na verdade, a atividade que exercem os policiais militares e os bombeiros militares. Nós temos um número de policiais assassinados, de policiais que acabam praticando suicídio em consequência da perda da família, um número de separações conjugais muito grandes por conta da atual situação que atravessam de estresse físico, psicológico extremamente intenso. Poucos parlamentares sabem, Carlão, que por mês o policial militar trabalha 14 horas a mais que os trabalhadores que tiram 40 horas semanais. Só contando 12 por 36, sem tirar os horários em delegacias, policiais apresentando flagrante, escalas extras, dias de folga que vão prestar depoimento em juízo. O policial militar, o bombeiro militar em carga horária, senhor presidente, quando são feitas as contas, trabalha muito mais que 40 anos que qualquer trabalhador comum, num nível de insalubridade e desgaste físico e psicológico extremamente alto. Então,
é esse apelo que nós fazemos nesse momento aos parlamentares, aos governadores, para concluir, para que olhem para esses homens e mulheres de forma a serem justos com essa categoria, os policiais militares e bombeiros militares. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor nobre deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado, Carlão Quero Piantari. pedir a suspensão da presente sessão até às 16 horas e 30 minutos. Havendo acordo de liderança, antes de fazer a nossa suspensão aqui, senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo a solicitação do nobre deputado Emílio de Souza, cancela a sessão solene convocada para o dia 30 de agosto de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear o jurista Sepúlveda Pertence. Nobre deputado Carlão Camargo, Carlão Piantari. Carlão, nobre deputado Carlão, até às 17 horas. Não concorda com a suspensão? Ok, havendo acordo de liderança, então, essa presidência suspende a nossa sessão até às 16 horas e 30 minutos. Presidida neste momento pelo deputado Gilmaci Santos, esta sessão ordinária está suspensa e volta às 16 horas e 30 minutos. Continue ligado na programação da TV Alesp.